E a gente começa hoje falando sobre a situação do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos incentivando sanções contra o nosso país e também contra a soberania nacional. O cerco vem se fechando cada vez mais contra ele e agora cedo, inclusive, Eduardo teve mais uma derrota, hein? Ele teve negado o pedido para ser líder da minoria na Câmara Federal. Esse pedido foi indeferido pelo presidente da Casa, Hugo Mota. A pergunta que chega é se essa decisão pode abrir aí uma passagem para um possível processo de cassação do filho 03 de Jair Bolsonaro. E eu já peço aqui a análise da minha colega Larissa Arantes. Ô Larissa, a coisa está ficando cada vez mais complicada para o Eduardo, né? Sim, a situação em relação ao mandato dele, né, a gente pode dividir aí a análise em alguns setores, digamos assim, mas em relação ao mandato na Câmara dos Deputados, a situação vai ficando cada vez mais complexa, né, André? Você fazia aí na abertura um pequeno resumo do que está previsto para hoje, né, e que pode afetar diretamente, já está afetando e pode afetar ainda mais Eduardo Bolsonaro, né? Primeiramente, foi justamente essa decisão do presidente Hugo Mota, se baseando em um parecer da mesa diretora, para indeferir aquela indicação para que Eduardo Bolsonaro fosse o líder da minoria. Qual que era a tentativa da oposição ao indicar Eduardo Bolsonaro como líder da minoria? Era evitar que ele seja cassado por faltas às sessões da Câmara dos Deputados. E aí o que aconteceu, né? O PL se baseou em uma resolução da mesa diretora de 2015, quando Eduardo Cunha ainda era presidente da Câmara dos Deputados, para dizer que caso o parlamentar seja líder de partido, de bloco, etc., de alguma representação dentro da Câmara, ele teria como justificar as suas faltas, ainda que passasse o número máximo previsto no regimento da Câmara dos Deputados. E aí o que acontece, né? Caroline de Tone, que era então a líder da minoria, chegou a renunciar, ou seja, abriu mão do posto. Eduardo Bolsonaro foi indicado, o pedido, a indicação foi formalizada à mesa diretora, mas Hugo Mota decidiu indeferir. Essa decisão foi publicada no Diário Oficial da Câmara de hoje. E a gente já vai detalhar alguns pontos fundamentais desse parecer, só para a gente entender quais foram os argumentos utilizados e que basearam essa decisão do Hugo Mota indeferindo o pedido, mas também, para além dessa questão da liderança da minoria, também hoje o Conselho de Ética da Câmara se reúne às 13 horas para decidir. Tem 2 pontos ali na pauta, mas o principal deles é em relação a uma possível abertura do processo de cassação de Eduardo Bolsonaro, com base em uma representação do PT por quebra de decoro, né? O PT alegando que Eduardo Bolsonaro está ali envolvido em uma quebra de decoro em função das suas atividades nos Estados Unidos, né, que estão aí prejudicando o Brasil em diversos níveis. Seja quando a gente pega pela análise ali do tarifaço do governo de Donald Trump, seja em relação, por exemplo, às sanções que a gente tem visto em relação a pessoas específicas, como o ministro do STF, Alexandre de Moraes, sua esposa, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, que também está sendo alvo de sanções dos Estados Unidos. Então, o PT alegando essa quebra de decoro, e hoje o Conselho de Ética decide, portanto, vai analisar se abre esse processo ou não. Então, quando a gente fala que o cerco está se fechando, é por isso, né? Tanto em relação às faltas e também em relação a essa representação do PT que pode levar aí a um processo de cassação de Eduardo Bolsonaro, tudo isso tendo decisões importantes hoje, seja pela decisão de Hugo Mota publicada já no Diário Oficial da Câmara, seja em função dessa reunião do Conselho de Ética. E aí, para quem está nos acompanhando entender qual foi o argumento, quais foram os argumentos utilizados pelo Hugo Mota para indeferir, ele se baseou ali em um parecer do representante jurídico, enfim, representante na mesa diretora. E aí o primeiro deles, acho que a gente pode já colocar na tela, destaca o seguinte, vou fazer a leitura aqui, depois a gente pode aprofundar um pouco mais. A ausência de comunicação prévia sobre o afastamento do território nacional
como ocorre no caso em análise, constitui por si só uma violação ao dever funcional do parlamentar. Mais que isso, essa omissão impede que a ausência à casa seja enquadrada em qualquer hipótese de excepcionalidade que autorize o registro de presença à distância. Um afastamento não comunicado à presidência da Câmara não pode, sob nenhuma ótica, ser considerado uma missão autorizada, pois lhe faltam elementos essenciais de autorização, formalidade e ciência oficial. Por que a gente está destacando esse trecho, né? Porque ao longo ali do parecer, o parecer não é muito extenso, né? Mas ele traz diversos elementos. É explicado ali que para ter esse tipo de situação excepcional, primeiramente, teria que ter ocorrido uma comunicação oficial à mesa diretora da Câmara e também, em outros casos, que poderiam ser enquadrados ali como uma missão oficial de um representante da Câmara dos Deputados, o que não é o caso de Eduardo Bolsonaro, como destaca esse parecer. Em outro ponto, é destacado o seguinte a respeito da ausência física e o cargo de liderança, né? A ausência, não obstante ser o exercício do mandato inerentemente presencial, a função do líder o é com ainda maior intensidade. A ausência física do parlamentar do país o impede de exercer prerrogativas e deveres essenciais à liderança, tornando o seu exercício meramente simbólico e em desacordo com as normas regimentais. Dentre as atividades incompatíveis com o exercício remoto da liderança, destacam-se aquelas referentes à atuação no plenário, em comissões, tais como orientação de bancada durante as votações, uso de tempo de líder para debate em torno de assuntos de relevância nacional e a apresentação e encaminhamento de requerimentos procedimentais. Todas essas atividades, indubitavelmente, demandam a presença física do parlamentar. Ou seja, justificando, mostrando e apresentando essa justificativa de que para você ser líder é necessária essa atividade presencial, né? É preciso estar ali para orientar a bancada como ali a minoria vai votar. É preciso utilizar do tempo de liderança, né? Para passar ali algumas orientações ou mesmo recados ou conclusões, posicionamentos dos seus representados, enfim. Então, tudo isso nesse parecer, André. Então, temos já essa definição e agora a gente aguarda nas próximas horas o início da reunião do Conselho de Ética para a gente saber qual que vai ser o encaminhamento em relação a essa representação do PT contra Eduardo Bolsonaro, André. Muitas repercussões ainda por vir nesta terça-feira. A nossa pergunta da enquete de hoje, inclusive, fala exatamente sobre esse assunto. Estamos perguntando aqui na caixinha de diálogo que aparece aqui do lado no YouTube, ó. Gente, Eduardo Bolsonaro tem que ser cassado? Até agora, das pessoas que participaram, 67% estão dizendo que sim, que ele precisa ser cassado, não pode continuar atuando como deputado federal, estando fora do país. Tá aqui a nossa enquete. Participe você também. Participa aí, dê o seu voto, você que está acompanhando a gente aí, dê o seu voto e dê a sua opinião. Explica aqui nos comentários por que você acha isso. São 10h10. Ô Fred, o deputado Eduardo Bolsonaro está começando a ficar sem opção, né? Ele está perdendo força. E a sensação que eu tenho é de que parece que as decisões estão sendo tomadas como estão sendo tomadas ali com o pai dele, como foram tomadas a conta-gotas. Uma hora uma sanção aqui, uma hora um probleminha ali, agora não pode ser líder. Já começa a discurso em relação ao Eduardo Bolsonaro começa a mudar, né? Nós vemos o que acontece. Quando ele saiu do Brasil para iniciar essa movimentação nos Estados Unidos, ainda estava no encaminhamento do julgamento do Jair Bolsonaro e do núcleo principal, né, no Supremo. Esse julgamento já terminou, as sentenças já foram anunciadas, agora já estamos entrando numa segunda fase do julgamento, com outros núcleos sendo julgados, e ele continua lá, né? Então, a justificativa inicial da sua presença nos Estados Unidos já começou a ficar enfraquecida, né? Segundo, é bastante questionável um representante eleito exercer o seu mandato fora do país, né? A Câmara é a representação por essência do povo. Se ele não pode se ausentar sem, como a Larissa mostrou, sem uma autorização, sem uma missão oficial, e por tanto tempo acaba, de certa forma, mostrando uma dissociação entre o papel dele
como advogado das pretensões políticas do partido e do pai dele, e muito menos das representações do eleitorado. Então, aumenta muito o questionamento em relação a isso. A situação dele se complica, há uma abertura de investigação na Polícia Federal e até uma possibilidade de julgamento por coação, né, exatamente por conta dessas ações ao longo do período do julgamento. Agora também as sanções tarifárias, as sanções da Lei Magnitsky, e agora nós temos essa questão na Câmara. Realmente, para o deputado Eduardo Bolsonaro, fica uma situação bastante complicada e ele vai perdendo o espaço para negociar e principalmente o espaço dele na questão política na corrida para 2026.